Bom dia para todos. Desejo a todos um ótimo dia, um bom dia de estudo. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo da química da radioatividade. Quero só mostrar aqui um vídeo antes para vocês, né, de Vitor, que fala sobre o que nós vamos trabalhar hoje, que é sobre radioatividade 2, fissão nuclear. Deixa eu permitir o pessoal entrar aqui. Essas imagens foram liberadas recentemente. É a bomba Psar. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Deu para ver aí o tamanho do estrago, né? Que ela pode fazer. Isso daí é a bomba de fusão. Né? A parte de história, depois eu vou falar com meus amigos da história para a gente fazer um bate-bola sobre isso. Mas a parte que nós iremos trabalhar hoje, de reações nucleares 2, vai falar sobre isso, o processo de fusão, né? Que tem uma quantidade de massa muito maior em relação à união de dois núcleos, né? O que acontece com o Sol diariamente, o processo de fusão. Mas antes a gente vai resolver nossas questõezinhas propostas das reações 1, não é? Vamos lá? Deixa eu permitir o pessoal entrar aqui. Deixa eu espelhar direitinho.
5. Atualizando aqui para variar. Agora vai. Começa tomando água aqui para a gente. Para 75 atividades propostas, resolvemos aí a de Enem, como sempre fazemos no início. Vemos o nível do que é cobrado de cada conteúdo no Enem. Vamos lá, partir para a nossa primeira questão. A questão do Mackenzie. Urânio 238, após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo 206, que não mais se desintegra, pelo fato de possuir um núcleo estável. Dessa forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido. Lembrando a vocês que esse decaimento são as leis de Soddy. A primeira lei de Soddy está aqui na relação da partícula alfa, né, a primeira lei. E a segunda lei aqui é justamente as partículas beta. Lembrando que quando a gente tem aqui a partícula alfa, nós temos essa relação entre massa e número atômico, onde nós vamos trabalhar fazendo a diferença entre eles, né? É a diferença existente para eu poder representar o novo elemento formado aqui. E quando trabalha com o beta, nós sabemos que ele não vai ter a massa, e esse valor, isso daqui vai se repetir, né? Se repete. E esse valor aqui, já falei e vou repetir, não é uma subtração. Vamos ter que somar, tá? Vamos somar as massas, aliás, perdão, o número atômico para poder fazer a relação entre eles. Nessa questão, ele quer dizer o seguinte: assim, analisando a equação anterior, é correto afirmar-se que foram emitidas. Quantas dessas partículas foram emitidas aí para poder fazer esse processo aí de transformação, de estabilidade desse átomo instável, né? Como é que ficaria? Como é que a gente resolve esse tipo de... Eu quero saber quantos alfa a gente trabalha aí para poder fazer o decaimento. Então, eu vou chamar de X. Eu vou repetir aqui a reação. Vai ficar mais visível. Então, 238 e aqui 92. Ele formou, né, se estabilizou, se transformando em um chumbo. E aqui as partículas eu vou chamar de X-alfa, porque eu não sei a quantidade, e vou chamar de Y-beta. Aqui vai ficar 4, aqui 2, aqui 0, aqui menos 1, que nós conhecemos. E nós vamos trabalhar massa e número atômico nessa relação. Então, vamos dar de cor aqui, pronto. Ó, vou começar com a massa. Começa com a massa, então vai ficar assim. 238 igual a 206 mais 4x. Tá vendo? Eu tô fazendo relação aqui, né? 4x mais 0, né? Porque você vê que esse 0 aqui não influi nem contribui em nada, né? Então, vamos calcular e ver quanto é que vai dar esse x. Então, vai ficar o quê? 238 menos 206 igual a 4x. Então, sem perder tanto tempo, esse x aí vai ser igual a 8. Guardamos esse valor, né? Então, a gente já consegue ver aí a quantidade de emissões alfa que foi possível aí, né? Façamos a mesma coisa agora, lembrando que isso daqui eu estou falando de massa, né? O número atômico aqui embaixo, ó. Vou pegar tudo isso, né?
Alguém pediu para entrar? Certo, vamos lá. 92 igual a 82, ó, tô trabalhando tudo aqui embaixo, ó. Trabalhando tudo aqui embaixo, tá vendo? Então, 82 mais 2x, né, ó, porque agora é 2 vezes o valor que eu tenho aqui, que eu preciso saber, menos 1. Ou y, menos y, como queira, né? Pode ser menos y. Então, o y pode somar aqui, não tem problema dizer que é y vezes menos 1, né? Que vai dar menos y de qualquer maneira. Então, vamos ter esse valor aí de menos y. Só que quanto é que vale x? Nós encontramos, né? Então, aqui eu já posso botar 16, né? Posso fazer essa relação direta. Então, ficaria assim, só para colocar em miúdos. Então, vai ficar 82, mais 2 vezes 8, 16, menos y, né? Que mais com menos aqui. Certo, então, vai para lá, 92 menos 82 menos 16 igual a menos y, né? Então, nesse caso aí, vai dar menos 6, né? Dá menos 6 aqui, menos y, multiplica por menos 1, e aí a gente vai ter um resultado de y igual a 6, né? Y igual a 6. Então, nós temos aí a relação de 6 betas, e nós temos aqui a relação de 8 alfas, né? 6 beta, 8 alfa, letra A. Vocês trabalharam muito isso daí com dos anjos, né? Deixa eu só dizer uma coisa. Houve um pequeno equívoco por minha parte, e eu trabalhei toda a parte do módulo B, né? E, inclusive, conversei com o dos anjos ontem. Então, ele vai continuar a parte de orgânica, que seria a minha parte agora, né? Na frente C. Então, introdução à química orgânica e cadeias carbônicas vai ser com ele, tá? Mas eu vou retornar para o C, ok? Eu vou retornar para o C como era antigamente, tá? Continuarei com C, com a parte de orgânica, só porque ele ficou sem o conteúdo dele agora, eu liberei essa parte para ele poder concluir esse volume 1. Tá ok? Ficou entendido aí essa primeira? Deu para entender aí? Alguma dúvida? Sim, de boa, tranquilo? Deixa eu olhar para os meus queridos aqui. Olha a tia Erla ali. Ao Maximus. Fabiana nunca cantou. Canta demais essa menina. Se você tiver empresário, é só falar comigo. Vamos seguir aqui. Próxima questão, segunda. Essa questão, ela é uma questão do nível médio, elevado, é muito relacionado à interpretação. Tá? Então, vamos ver como é que funciona aí. A medicina tem desenvolvido diversos tratamentos para pacientes com câncer de cérebro. Em um deles, o paciente ingere o composto borofenilalanina. Essa molécula contém o isótopo boro 10, tem afinidade pelas células cerebrais. Após a ingestão, o paciente é submetido a um feixe de nêutrons. Cada isótopo de boro 10 captura um nêutron. Então, é importante observar isso daqui. Ele vai capturar nêutron, lembrando que nêutron, ele tem uma carga, não tem? Ele tem uma cargazinha, né? Então, uma relação de massa aí. E forma um isótopo instável que se fissiona em duas espécies menores e emite ainda radiação gama. Dessa maneira, o cérebro tumoral é atingido pela energia de emissões de processo de fissão e é destruída. Está aqui a reação, né, o processo onde o boro 10 se transforma aqui nesse lítio que é mais estável, e está vendo a liberação do gama que ele diz, e tem essa outra partícula aqui, né, que a questão está querendo. O isótopo instável, representado por X, e a espécie emitida na fissão, representada por Y, são, respectivamente. Tomei a liberdade de já fazer isso daqui.
Para mostrar para vocês toda a relação. Aqui está o boro 10, como vocês também lá em cima. Essas partículas desse X, houve a formação desse lítio 7, né, que é um lítio mais estável, e lembre que o processo de radioatividade é justamente estabilizar os seus núcleos, então vai sair de um núcleo instável para um núcleo mais estável. Inclusive, vamos ver uma questão que fala disso, e que existe, está até aqui nessa parte proposta, várias discordâncias com gabarito. Ainda vamos ver que o pessoal do Bernoulli mostra um desenvolvimento muito legal em relação a esse desenvolvimento. Vou mostrar para vocês já já. Então, ele quer saber aí quem são os elementos, né? Tanto nessa questão aí da liberação do gama, que vocês veem na reação, e quem é essas partículas propriamente dita. Então, vamos lá. O boro está aqui, ó, bonitinho. Ele tem aqui a sua massa atômica, que tem o seu número atômico, que é 5. Eu não vou conseguir riscar nele diretamente, mas veja que ele disse aqui, ó, que houve uma captura de um nêutron, né? Então, ele se transformou, ele saiu do boro 10, não é isso, ó? Do boro 10 para o boro 11. Nesse procedimento, esse boro 11, ele não é tão estável assim, né? Ele não é tão estável assim, então ele vai precisar de um outro decaimento, para daí sim se estabilizar. Então, ele saiu de um boro 10 para esse boro 11, que não é tão estável, e precisou fazer mais um decaimento para se transformar nesse lítio 7. Então, a relação que nós temos que trabalhar é saber quem é esse cara aqui, né? Descobrir quem é esse X e depois fazer relação com esse Y, né? Porque justamente nós vamos trabalhar com as massas, né? Precisa saber quem são essas partículas. Então, fazemos a mesma coisa. Pegamos a massa, relacionamos com a outra e chamamos de A, do jeito que eu tinha feito na primeira questão. Né? Então, ficou 11 mais 7 mais A mais 0. Onde a gente vai ter aqui um A, 4, né? Que é a massa. Se eu tenho uma massa 4, o número atômico, fazendo a mesma relação, 5 igual a 3, mais Z, igual aqui, se é gama, é 0, né? Nós sabemos que não tem carga nenhuma, né? Então, vai ser 0 aqui, joga o 3 para lá, e aí mostra para a gente que o número atômico vai ser 2, né? O número atômico é 2. Então, a gente vai marcar a letra A, como já está marcado, justamente porque esse boro, por ter capturado um nêutron, aumentou a sua massa em 1. Quando houve o aumento dessa massa em 1, saiu de 10 para 11, ele ficou um pouco mais estável do que ele estava lá. Ele precisou fazer mais um decaimento para daí sim se estabilizar, e esse decaimento aconteceu com a presença aí de uma carga hélio, né, que é o próprio alfa, para quem não lembra ou para quem não sabe, o alfa é o hélio. O alfa é o hélio. Do mesmo jeito que o nosso amigo beta é o elétron. Do mesmo jeito. Nessa mesma representação. Então, letra A, boro 11, e a partícula que estava faltando é a partícula relacionada ao hélio. Tá ok? Alguma pergunta? Todos conseguiram fazer essa questão? Sim? Não? Orleane, deu certo? Alan? PH? Marina Daniel? Só gente boa. Cadê a Crisley? Eu vi a Crisley entrando. A Crisley. A Crisley não falta não, tá sempre aí. Prosseguindo, crianças, prosseguindo. Vamos ver essa outra questão. Pessoal, a minha internet tá travando para vocês, tá? Vocês conseguem ver direitinho. Eu tô acompanhando aqui pelo celular e dando uns picos assim, minha imagem tá assim meio... O áudio tá bom, só a imagem tá travando. Ela também tá normal de baixo rápido. Só a imagem que oscila um pouco. Fica... Mas na tela tá ok, não tá? Na tela tá ok, né? A minha tela não importa, não. Mas a tela da questão tá ok, né? Pois pronto. Vamos embora lá.
Terceiro. 2017, essa questão, ó, movimentos como Outubro Rosa estimula a associação entre empresas e profissionais de saúde com o objetivo de alertar a população sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama, causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Um dos tratamentos do câncer utiliza radioisótopos que emitem radiações de alta energia, como o gama, eficiente na destruição de células cancerosas, que são mais suscetíveis à radiação ou se reproduzirem rapidamente. Entretanto, é impossível evitar danos às células saudáveis durante a terapia, o que ocasiona efeitos colaterais como a fadiga, náuseas, perda de cabelo, entre outros. A fonte de radiação é projetada para o uso das radiações gama, já que as radiações alfa e beta são menos penetrantes nos tecidos e nas células. Um dos radionuclídeos usados na radioterapia é o cobalto 60, né? Tá aí tá a massazinha dele, né? 60, 23. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre radioatividade, vamos responder. Letra A. Apresente um argumento que justifique o maior poder de penetração das radiações gama em relação às radiações alfa e beta. Sempre que eu vejo esse tipo de questão, eu lembro muito da Marina. Gente, né, me perdoe falar isso, tá? Mas eu lembro muito da Marina, naquela aula que eu tive com o Christian, que ela falou justamente do que o PH está dizendo, o poder de ionização, né? Energia ionizante. Então, essa energia ionizante, ela é inversamente proporcional à massa. Né? O que quer dizer isso? O poder de penetração, ele vai estar diretamente ligado com a massa. Então, quando ele falou do alfa, nós sabemos que o alfa, ele tem a maior massa em relação a esses três raios, né? Os raios ionizantes. Então, ele tem o menor poder de penetração. Lembra que ele não ultrapassa nem uma folha de papel, né? Apesar de ter uma velocidade considerável, né? Mas ele não tem aí esse poder de penetração na pele, por exemplo. Aí você lembra do beta, que é o próprio elétron, não é isso? Ó. Vocês viram, inclusive, que ele tem 90% da velocidade da luz, né? Ele tem uma velocidade muito boa, não? Só que ele também não vai conseguir adentrar nas células e fazer a modificação dela. Porque você está vendo que nem massa ele tem, né? Nem massa ele tem. Tem carga, mas não tem massa. Né? E o gama, que é o violento, ele é que vai ter o maior poder de penetração. MPP, maior poder de penetração. Justamente porque ele não tem carga e ele não sofre ação eletromagnética de jeito nenhum. Isso foi provado lá pelo nosso amigo Rutherford. Não é isso? Ele não vai sofrer nenhum desvio, né, eletromagnético, falando assim. Então, ele vai ter um poder de penetração maior. Lembrando que ele pode ser bloqueado em partes, né? Pode ser bloqueado em partes aí pelo chumbo, o chumbo é mais utilizado, e a relação do bloqueio dele é em função de um material denso. Quando a gente fala de densidade, nós temos que lembrar das propriedades químicas, onde a densidade na tabela periódica, como é quem lembra? Quem lembra é de cima para baixo, né, ó, de cima para baixo nas famílias, né, ó, de cima para baixo nas famílias, e de fora para dentro nos períodos, né, de cima para baixo nas famílias, de fora para dentro nos períodos. Então, quer dizer, por exemplo, que o ósmio, que é o OS, que está bem aqui, ó, ele é o mais denso. Então, ele tinha o poder de reter essas partículas tranquilamente. Porém, o ósmio, ele não é tão abundante na natureza e, por isso, ele se torna um material caro para se trabalhar. Então, se hoje o chumbo, lembrando que o chumbo ele não tem um 100% de poder, a não ser que a gente engrosse mesmo, né? Aumente a espessura para evitar essa propagação. E aí tem a questão do comprimento de onda, né? Aí lembra lá do lambda, lembra do Christian, né? O comprimento de onda das partículas gama são menores em relação ao raio-x. Ok? Então, é só falar da questão da ionização, né? Letra B. Represente por meio de uma equação nuclear o decaimento radioativo cobalto 60
com emissão de partículas beta, indicando o símbolo, o número atômico e o número de massa do elemento químico obtido após a emissão da partícula. Então, ficaria como aí? É o cobalto 60. E aqui, 27. Está dizendo aqui, né? Vocês têm tabela para só para confirmar? Que a minha tabela tá meio distante. Só confirma o número atômico do cobalto. Quem tem tabela aí? Maria Rosa. Se ele está dizendo que é o decaimento com beta, né? Emissão de uma partícula beta, indicando o símbolo. Então, bora lá. Se é uma beta aqui, não sei que elemento é, tem que saber quem é esse daqui, né? 27 mesmo, né, Marina? Valeu, obrigado. Então, como é que fica aí? Se é um beta, vai repetir, né? Só fazendo aqui o parênteses, vai repetir a massa, o número atômico vai aumentar, não é? Cuidado, não é 27 menos 1, tá? É um beta, não é 27 menos 1. Então, vai ser 28 aqui, né? Olhando na tabela aí, Marina, ajude a gente. Qual é o elemento que tem essa massa 60 e tem um número atômico 28? Níquel, é isso aí, grande Pedro. Então, o elemento que nós vamos trabalhar aqui é o níquel. Níquel. Então, está resolvido aí, letra A e letra B. Letra A e letra B. Vamos para a quarta. A irradiação de uma... A irradiação é uma técnica eficiente na conservação. Eu não entendi. Repete, não entendi. Voltar lá. Ficou meio borrado, pronto. Deu? Tá atrás aqui para mim, tá atrasando tudo aqui para mim. Eu olhei para cá ainda, agora que apareceu. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pronto, obrigada. Pronto? Nada. O que é essa parte de radiação? Eu não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem, mas isentos. No supermercado mesmo você pode encontrar esses alimentos. Ele tem uma simbologiazinha de uma flor, né? Eles são empacotados, em sacolas plásticas, e ele tem uma florzinha meio verde, assim, que representa que aquele alimento foi irradiado, né, por compostos radioativos. Aí você pode se perguntar, professor, ele não é prejudicial à saúde? Na verdade, não, tá? A irradiação que é feita lá é uma radiação que não tem uma propagação. Eu vou comer esse alimento, então vai ter radiação. Na verdade, a função desse tipo de relação com novos alimentos é fazer com que ele demore a apodrecer, né? Geralmente é feito com frutas e verduras, para que ela possa passar mais tempo lá, né, no processo do apodrecimento. É como se estivesse diminuindo a velocidade, né, desse processo de putrefação do alimento, para que ele possa ficar mais tempo na prateleira lá para o cliente. Só que ele não tem função nenhuma de nos transformar em mutante, tá? Eu não vou virar o professor Xavier, não, porque eu vou comer alimentos desse jeito. Não tem risco algum, tá? Não tem risco algum. Quando estiver falando de química ambiental, eu vou salientar muito isso daí para vocês, tá? Não é tão comum e é bem recente, tá? Esse estudo, mas está no auge. Não se torna radioativo por ter sido irradiado. Justamente. Eu só irradiei, e como ele não fica acumulado, ele não acumula. A gente tem a ideia do seguinte, a gente tem a ideia de que tem a questão do decaimento, né, a cinética da radioatividade, ela vai ficar tempos lá. E não é utilizado, gente, cobalto, não é utilizado polônio nem rádio. Aí seria idiotice. É utilizado um material que tem o seu poder ionizante, e que vão modificar o DNA daquela verdura, daquela fruta,
para impedir que ele amadureça rapidamente ou que ele apodreça rapidamente. Mais ou menos o que está dizendo aqui, né? Ó. Conservação e esterificação dos alimentos, pois reduz as perdas naturais causadas por processos fisiológicos, brotamento, maturação, além de eliminar ou reduzir micro-organismos, parasitas e pragas, sem causar qualquer prejuízo ao alimento. Assim, cebolas, batatas e morangos são submetidos à irradiação, utilizando-se... Oi? Professor, Fala, Vitor. qual é a diferença entre Diga. irradiação e irradiação? Nenhuma. Radiação é o processo. Irradiar é o quê? Vou te dar um exemplo bem comum. Você sai ao sol, abriu a porta e saiu. Você está sendo irradiado, você está recebendo energia. Você recebe essa energia, então você está sendo irradiado. Você está sentindo calor, você está sentindo o sol, então está ocorrendo a irradiação. Agora, a radiação é o processo de você sentir essa energia. E o que é a radiação? O que é o processo radioativo? É justamente a estabilização dos seus núcleos. Radiar e radiação é o mesmo procedimento. Não vou dizer que eles são diferentes, não são. Mas é que você está sentindo aquela energia, é irradiação. Eu vou irradiar uma planta, então eu estou jogando energia nela. Essa energia que eu estou jogando é um processo radioativo. Entendeu? O processo e a ação do processo. Entendi. Vamos lá. Assim, cebolas, batatas e morangos, né? Então você vê aquela cebola bonita, aquele morango vistoso, ele foi irradiado, tá? Me perdi. Onde cebola e batata são? Utilizando-se como fontes de isótopos radioativos, emissores de radiação gama, de elemento químico cobalto-60, que destrói bactérias e fungos responsáveis pela deteriorização desses alimentos. O cobalto-60 pode também sofrer transmutação para o manganês, né, ó, saiu do cobalto para o manganês, que por sua vez se transforma no átomo de ferro. Ele fez um processo de decaimento para se estabilizar. Ele se estabiliza realmente quando ele se transforma em ferro. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a sequência de partículas emitidas durante essa transmutação. Eu já fiz aqui. Veio direto daqui, ó. Já está a letra B, mas veja só. Nós temos as massas. Então, o cobalto, assim como foi dito aqui, emissão de raio alfa, né? Se transformou no manganês, mas continua ocorrendo a reação, né? Foi para o ferro. Então, esse manganês se transforma no ferro. Você vai notar que houve a conservação aqui da massa atômica, né? E houve o aumento, né? Do número atômico. Consequentemente, o primeiro processo foi uma partícula alfa e o segundo aqui, uma partícula beta. Ok? Está muito relacionado aí com o desenvolvimento das partículas que vão fazer a transformação do decaimento propriamente dito. Tá bom, Vitor? Deu para entender essa, não deu? Seguindo aqui, essa que é a conversa. Essa questão tem autores de outros livros, outros materiais que eu conheço, que discordam do gabarito. O gabarito dessa questão é o gabarito C, a letra C, o gabarito dela. Né? Só que tem pessoas que discordam porque... Vamos ler a questão, bora ver. Reação nuclear é um termo que abrange todas as transformações nucleares, de emissões naturais, de partícula... Essa eu não consegui fazer, a Maria Rosa dizendo aqui. Marina, fiquei com dúvida, né, Marina? Todo mundo fica com dúvida nessa. Então, ó, partículas alfa ou beta, ou até os processos de fissão e fusão nuclear. Se um transforma em outro núcleo com uma reação, que nós estamos vendo aqui embaixo, nós temos o nitrogênio, que sofre aqui um decaimento de partícula alfa, se transforma no oxigênio, vocês veem que houve a liberação aqui de um próton, né? Então, vamos lá. Pode-se dizer que outra transmutação.
Assinale a alternativa que representa os elementos corretamente nas reações 1, 2 e 3. Ó, vamos ver a primeira. Na primeira, se isso daqui é um neutro, o neutro tem massa, né? Você nota que o neutro tem essa massa aqui. O que é que vai ocorrer aqui? Se eu fosse fazer no pé da letra. Deixa eu apagar aqui para ficar bem mais passo a passo mesmo, né? Vou repetir a primeira reação. Temos aqui o nitrogênio que vai capturar uma partícula, um nêutron, né? Houve uma captura de nêutron aqui. Nessa captura, obviamente, que ele produz o nêutron, aliás, perdão, o nitrogênio 15, né, ó, que está somando esse 14 mais 1, e você está vendo que se eu somar aqui, no carga não tem, né? Então, ó, 7, né? Só que você está vendo o seguinte, o que é que você nota? Tem gente que ia marcar direto aí a D. Não sei se a Marina e a Maria Rosa viram isso daí, né? Já foram querer todo mundo marcar direto a D. Todo mundo que eu já vi em resoluções vai direto na D. Só que nós notamos o seguinte, que se eu quero estabilizar, e aqui a palavra é transmutação. Transmutação. Esse nitrogênio aqui é isótopo desse. Gente, os isótopos, eles precisam se somar para produzir a massa. Vocês lembram disso? A gente soma as massas, relaciona essas massas com a abundância de cada um para poder produzir essa massa atômica de um elemento, né? Então, os isótopos, eles não são estáveis, eles são altamente instáveis, né? Está ocorrendo aí uma instabilidade. Então, o que é que vai acontecer? Esse nitrogênio, ele continua decaindo. Ele vai continuar decaindo. Então, nesse decaimento, se houve uma captura, gente, ó, observe, se tem uma captura de um nêutron, esse nêutron, ele vai liberar quem? Ele libera beta, ele libera o próprio próton e libera aí uma antimatéria, né, que não tem carga nenhuma. Então, o que é que vai acontecer aqui nesse procedimento? Esse nosso amigo aqui, ele vai se transformar justamente no que você está vendo ali, ó, na letra C. Ele se transforma num carbono, nesse carbono 14 aqui, ó. E você vai ver que as massas vão se igualar, porque se houve uma captura de nêutron, eu tenho que representar aqui o próton. Então, se eu for fazer o processo contrário, né, se eu estivesse relacionando aqui uma captura de próton do carbono, eu produziria esse nitrogênio 15, né? Ó, então, ó, 14 mais 1, 15. 6 mais 1, 7. Por isso que eu não posso parar aqui, que seria, muitos marcariam já direto aqui no gabarito na letra D, ou procuraria ver alguma coisa na letra A, né? Já descartaria B e C, tá? Então, muito cuidado, porque aqui são isótopos. E ele falou transmutação. Transmutação é estabilização através de decaimento, ou capturas, como nós vimos aí, das partículas de nêutron e próton. Tudo bem? Repete, por favor. Repito, sim. Eu poderia parar bem aqui, ó. Eu já vi livros importantíssimos que dizem que a parada é aqui. Que a parada seria aqui, ó. Pronto, aí eu já ia para onde? Eu ia para D, eu ia para A, né? Ou ia para D, eu ia para A. Porque aqui é uma massa, né, ó, do nêutron, somei aqui com a carga que não tem e produzi esse daqui. Só que, Maria Rosa, isso daí é um isótopo. Isótopo é instável, é uma instabilidade. Transmutação é se transformar em outro elemento para se estabilizar. O núcleo daquele nitrogênio 14, ele vai ter que se transformar, porque ele capturou esse nêutron, né? E quando ele capturou esse nêutron, houve aí, vamos dizer assim, que houve um intervalo dessa transmutação, né? Ó, houve um intervalo nessa transmutação. Esse intervalo transformou aí, produziu, obviamente, um isótopo, né? O isótopo do próprio nitrogênio, que também é instável. Então, por isso que eu precisei fazer mais uma relação de decaimento.
Então, essa relação que eu fui direto aqui, Maria Rosa, ó, foi justamente vinculada com essas massas, né, ó. Mesmo que eu não tivesse ideia se tem um alfa ou beta, ou enfim, alguma relação aí, as alternativas que me dão a quantidade de massa que corresponde a esse isótopo agora, que foi da captura do nitrogênio, é 15. Então, eu venho aqui, ó, 14 mais 1, 15, ó. 14 mais 1, 15. 6 mais 1, 7. Então, essa estabilidade vai estar condicionada a transformar esse nitrogênio 15 em um carbono 14. Agora ele se estabilizou. Agora houve a estabilização dele. Não dizer que ele pararia ali no nitrogênio 15, porque o 15 é instável, tá? Ele é um isótopo, ok? Marina, deu para entender também, Marina? pH, Orleane, Saulo, Vitor. Deu para entender, galera? Deu para entender? Posso prosseguir? Professor. Yes. Oi, diga. Diga, Marina. Ali na parte do nitrogênio, 14 com o nêutron. Aquele 1 ali da massa do nitrogênio não seria subtraído, não? Porque ficou 14 mais 1, 15. Não, na verdade, não é subtração. Seria subtração se eu estivesse falando de um pósitron, ou se eu estivesse tentando relacionar aí a mesmo neutrino. Só que a questão não é essa. Toda vez, Marina, que você se deparar com um nêutron, você vai somar. Você vai somar a massa dele, tá? A massa é a carga que ele não tem. Por isso que eu somei ali 7 mais 0, que é 7. Tá? Então, você vai fazer a relação. Eu estou olhando para cá para o celular, mas tem que olhar para cá. Você tem que fazer a relação justamente com essa massa. É soma. Viu, Marina? É soma. O próton é o nêutron? Não. É porque, como houve a liberação de um nêutron, pH, vai haver liberação de próton. O nêutron, quando ele sai do núcleo, ele libera o próton. Libera o próton, libera a beta e libera o neutrino. Tá? Então, ele tem essa relação. Por isso que eu utilizei a captura daquele próton para poder relacionar com esse isótopo de nitrogênio 15. Tá? Então, Marina, não esquece. Se falou com o nêutron, você vai somar, você nunca subtrai. Tá? E sempre soma. Você vai relacionar a massa, óbvio, massa com massa, e número atômico com número atômico. É uma soma. É diferente lá do beta. Tá ok? Não esquece disso, não. O nêutron é soma. A massa dele vai modificar. Vai haver aumento da massa pela presença dele. Relação... Repete, não entendi. Aquela relação de somar ou subtrair. Aquela relação de somar ou subtrair só vale para alfa, beta e gama. Então. Só vale para o alfa, beta. Isso. Não esquece o seguinte, ó. Especialmente aqui. Isso daqui é partícula beta. Isso daqui é o positron. Qual é a diferença dos dois? Isso daqui, ó. Então, nesse, você soma. Nesse, você subtrai. E é onde os alunos se perdem. Porque eles querem subtrair aqui, ó, e querem somar aqui, e não é. Tá? Então, só tome cuidado com isso. Tá ok? Bora prosseguir. Aqui é o decaimento, né, ó. Então, eu vou ter que fazer uma relação. Aqui é uma relação, é muito interpretativa essa questão. Aumentando os dois, isso aí. É muito interpretativo. Então, ó, é como se aqui fosse o processo contrário, tá vendo, pH? É como se fosse o processo contrário. Porque aqui, ó, se é 4, é porque houve uma subtração. Né? Para ser esse valor aqui, ó, para ser 209, houve uma subtração. Se aqui é 83, é porque houve uma subtração de 2. Então, nós vamos encontrar aí um elemento, né? No caso aqui, como eu já sei o gabarito, eu vou colocar para vocês. O gabarito é a letra C. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou ter o astato. Astato 213. Né? Astato 213 e aqui 85. Porque o processo que ocorreu aqui foi isso, ó. O astato é ele que tenta se estabilizar. É ele que está querendo se estabilizar. Então, para ele se estabilizar, ele precisou de um decaimento alfa. Que justamente esse decaimento alfa
produz o bismuto, ó. Aí vai produzir o bismuto 213 menos 4, aí dá o quê? 209. Não é, ó? Quando o elemento está somado com alfa... Eu não entendi, Maria Rosa. Repete, não entendi, foi muito rápido. Deixa eu só concluir aqui, eu vou olhar o que você colocou no chat. No elemento ali, esse dá 2. Tem o elemento, né? Aí tem mais o alfa. Aí tem a setinha. Pois é, aí, isso daqui é para representar... Na verdade, é a soma, porque eu estou fazendo o processo contrário, você está correta. Tá? Mas eu estou indicando como é que seria esse processo. Que é como se fosse uma reação inversa, ou mesmo um processo direto na representação desse decaimento. Então, é como se estivesse realmente somando. Mas eu estou indicando para você o fator de que fica muito mais visível para a gente o processo contrário, né? Que é justamente mostrando que foi o astato que se transformou no bismuto. Não foi o bismuto que se transformou no astato. Porque aqui seria o processo contrário das leis de Sódice. Se eu estou falando de um alfa, veja bem, Maria Rosa, se eu estou falando de um alfa, ele não soma, ele decai fazendo uma subtração entre a massa e o número atômico. Então, aqui a gente nota, se eu tenho lá no final 213, é porque se eu vou raciocinar, eu somei 209 a 4, a 213. Se eu tenho 85, é porque eu tenho 83 mais 2. Só que não está seguindo ao pé da letra as leis de Sódice. Por isso que eu estou invertendo para mostrar para você que o processo de decaimento seria o astato sofrendo esse decaimento por partícula alfa e produzindo aí o bismuto 83, né, ó, que nós estamos vendo lá. E aí nós temos a reação, que é justamente o astato 213. Tá ok? Vai acontecer a mesma coisa aqui na terceira, né, ó. A mesma coisa. Você tá vendo que vai rolar aqui uma DR, né? Aí tem um tório, não é isso, ó? Tório 231. Aqui se eu pego o tório aqui, ó, 231, e eu faço um decaimento no tório beta, né? Se eu faço decaimento aqui no tório beta, aqui é 31, tá? Aí ele produz o pá. Que vai repetir aqui, não é, ó? Repete aqui 231. E lá embaixo tá somando, tá vendo? Por isso que lá é 91. Olha a confusão na cabeça do povo aqui, Maria Rosa. Olha a confusão na cabeça do povo. E o pessoal ia procurar o 90, ia procurar... Olha a confusão que ia dar, né? Porque eu ia lembrar, meu Deus, aqui eu vou ter que somar, aí ficava 92, aí bagunçava a cabeça do povo. Então tem que estar muito ligado nessa questão interpretativa, viu? Muito ligado. Então, no caso aqui, é uma soma, é 91, porque nós estamos trabalhando com beta, né? Estamos trabalhando com beta. Então, muito cuidado para não se confundir com esse tipo de questão, tá, gente? Muito cuidado, é uma questão capciosa mesmo. Tá? Então, tem muita gente, eu vi muitos autores importantes errando essa questão, principalmente na primeira reação aqui, né? Do nosso amigo nitrogênio 15. Prosseguindo aqui, tá, galera? Se alguém quiser tirar aqui um... eu não vi, Marina, deixa eu olhar no chat aqui mesmo, porque eu tô perdendo aqui as perguntas de vocês. Deixa eu olhar aqui. Um grande Gabriel. Esse Gabriel, cara. Nesse caso, é o processo inverso. Sim, Marina, é o processo inverso. No caso do processo inverso, eu não faço subtração, lá eu estou somando, né? Você viu que eu somei para poder obter os processos finais, mas é o inverso. Eu mostrei ele invertido para facilitar o entendimento de vocês, para não fugir da regra de Sódice. Nós não podemos fugir dessas regras. É sempre o processo de fazer a subtração, e isso quando eu estou falando de alfa. E lá no beta eu vou somar lá na carga dele, eu faço a soma na carga. Ok? Deixa eu ver, deixa eu ler uma questão. Está lendo a questão, Sala? Qual é a questão? Vou voltar aqui, bora lá.
Próxima. Césio 137. Dá para eu continuar daqui? São 8h50. Ou deixa para voltar, né? Porque tem algum professor querendo já desenvolver sua aula, né? E eu sou muito fominha, tomo aula dos professores. Então, eu retorno nessa questão, né? Na 6ª questão. Ok, gente? Vou parando aqui. Vou parar a gravação.